Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidada Wanda Jesus, Executive Director no Portugal Digital. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a framework, é a visão da IDC para o futuro das organizações, um futuro ou uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar numa economia cada vez mais digital. Cada episódio temos uma conversa com um convidado que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise ou esteja a contribuir para o ecossistema de transformação digital em Portugal. E hoje temos mais um convidado, uma convidada muito especial, enfim, com um longo percurso, com uma longa carreira em que tem contribuído para aquilo que é a transformação ou a transição digital da nossa economia. Hoje tem em mãos, enfim, um desafio, um projeto que, na minha opinião, é fundamental para a transição digital de Portugal. Mas para apresentá-la, tenho aqui comigo o meu amigo e co-moderador, Fernando Bação. Fernando, força. Obrigado. É verdade, hoje temos uma convidada muito especial, é a Wanda Jesus, que é a diretora executiva da estrutura de missão Portugal Digital. Olá, Wanda, muito obrigado por aceitares o convite para estar aqui hoje connosco. Tens uma carreira já longa, como disse há pouco o Gabriel, na área da tecnologia. Estiveste na UMIC, na APDC, depois vários anos na Microsoft e agora tens este grande desafio desta estrutura de missão que tem um papel muito, muito relevante no futuro da transição digital em Portugal. A tecnologia tendencialmente tem sido uma área de homens, digamos assim, não é muito vulgar encontrarmos mulheres à frente de projetos tão importantes como este do Portugal Digital. Qual é que é o segredo? Ou seja, qual é que é a qualidade que parece mais importante, a tua qualidade pessoal que parece mais importante, que contribuiu para a construção desta carreira com tanto sucesso? Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é mesmo uma honra. Porque estou na tecnologia há algum tempo, tenho acompanhado bastante o trabalho da IDC e dos vários parceiros que também são apoiantes aqui da iniciativa, portanto é sempre bom a gente ter aqui estes espaços para partilhar e para se poder inspirar uns aos outros. Eu acho que, não sei se há um segredo, porque sinceramente acho que não tem que... Queremos saber o segredo, contamos a fórmula. Em benefício das nossas filhas, nomeadamente. Eu acho que há uma coisa que parece muito simples, eu costumo dizer isso, eu sou mentora de algumas mulheres e de alguns homens também, porque tenho essa característica de estar muito atenta às pessoas. Acho que nós focarmos a nossa ação, primeiro do que tudo, sermos muito felizes no que fazemos. E para sermos felizes no que fazemos, e é daí que vem, falam muito da minha energia, onde é que eu vou buscar a energia, e eu acho que tem a ver com ser muito apaixonada, primeiro pela vida e depois pelo que faço. Ou seja, para mim, acordar todos os dias, e isto tem sido verdade ao longo de toda a minha vida, ou seja, assim que eu considero que não tenho a minha energia no pico e que não estou a dar o máximo, eu penso, eu devo ter acabado um ciclo. Tanto que o meu percurso tem sido, até chegar à Microsoft, onde tive 7 anos, porque de facto muda-se muito lá dentro, mas eu desde a consultoria a ser diretora executiva das feiras, que tive uma parte de marketing e depois uma parte comercial, depois a ir para a administração pública na UMIC, a minha primeira experiência há 15 anos, muito especial, quando ainda era muito jovem, não é? E vir para este enquadramento tão diferente, quando nós estávamos habituados na consultoria a sermos todos iguais, e depois vir quer para a FIL, que tive, quer na UMIC, eu acho que para mim o meu requisito é, primeiro, sentir que preciso muito de ser inspirada e, portanto, eu escolho o meu líder e as pessoas com quem trabalho, e não abdico muito, e assim que acho que não é o certo, eu faço um ajuste automático, porque eu não consigo imaginar e custa muito pensar, e quando falo com pessoas que permanentemente não estão bem, não estão satisfeitas com aquilo que fazem ou não se sentem a fazer algo de facto com muito impacto, eu percebo que não podem tirar o melhor delas. E depois faço isto com as pessoas com quem trabalho, ou seja, quando monto uma equipa,
tenho que ter a garantia que elas vêm com a mesma ambição, com as mesmas motivações e que todos acreditamos que juntos somos de facto mais fortes. E depois acho que tenho feito um papel, não sei se aqui ser mulher ajuda ou não, acho que se calhar ajuda um bocadinho, mas tem a ver também com características pessoais, que é ser tradutora. E eu agora tenho usado um paralelismo agora aqui na administração pública, que é, eu sempre me senti uma tradutora de negócios para tecnologia ou de tecnologia para negócios. Porque eu sou de gestão, e chegaremos lá. Só há uma coisa que eu me arrependo, mas não vou divulgar já. Mas só há uma coisa que eu faria diferente. Mas uma coisa que eu sinto é sempre este tema da tradução. Ou seja, eu sento numa mesa e para chegar a consenso eu tento sempre perceber se estamos todos a falar do mesmo, quando tenho pessoas muito tecnológicas e pessoas mais de negócio, como é que faço as pontes entre o que ambos estão a dizer. Agora, nas minhas novas funções, eu percebi que esta minha função de tradução passou de, não só tinha o layer de tecnologia e negócio que continua a existir, mas de público-privado. Porque eu acho que falam duas linguagens e tenho agora funções de outra responsabilidade, que na UMIC era diferente, portanto estava mais dentro da administração pública, porque eu tinha os projetos das compras públicas e os pilotos, há 15 anos, fazer pilotos de leilões digitais e de agregação de compras. Eu agora sinto que, como quero mobilizar o ecossistema empresarial e a administração pública, sentar ambos à mesma mesa, a primeira coisa, a mais importante, é estabelecer o território de confiança. Ou seja, eu sinto que para começar uma conversa, para fazer acontecer, temos mesmo de confiar. E a confiança é primeiro pessoal e depois institucional. E eu acho que, de facto, isso é o que mais falta. Agora estou a sentir mais no público-privado, mas se calhar esta aprendizagem, um dia que volto ao privado, certamente vou aplicar ainda com mais força, porque acho que às vezes desvalorizávamos isso mesmo em conversas no mundo empresarial. Wanda, falaste agora de inspiração. Eu tenho acompanhado aquilo que é o trabalho da estrutura de missão Portugal Digital. Como é que vocês pretendem inspirar os decisores nacionais, quer sejam do público, quer sejam do privado, a fazerem essa transição, que tem que ser rápida, não é? Tem que ser rápida. Como é que queres explicar um pouco o que é a estrutura e qual é o vosso propósito e como é que vocês vão, de facto, conseguir criar confiança e inspirar? Eu acho que foram essas palavras, inspiração, confiança, acho que é fundamental, mas explica-nos um pouco melhor. Pronto, Gabriel, eu acho que é exatamente isso, ou seja, eu acho que a nossa função, e eu penso que no início possa ter sido um pouco estranho, porque é sempre, como foi também na UMIC, quando estávamos até na presidência do Conselho de Ministros, que era a dependência, mas era mais fácil, porque era uma coisa que a sociedade da informação e do conhecimento não se falava. Acho que este ano, quando o André assumiu a função em novembro, não é? Até mesmo ter uma Secretaria de Estado para a Transição Digital, no âmbito da economia, o que é que vai ser isto? Que função transversal vai ter? E eu acho que isso tem sido o mais giro. Eu também se fosse fácil, também provavelmente não teria aceito. E o que eu acho aqui é que o nosso papel é, de facto, e é isso que é difícil, nós não temos uma grande estrutura, não é? Nós não temos, não somos, nem é suposto, não é? A AMA tem o seu espaço, não é? Para a administração pública, o IAPMEI, muito bem, são os nossos parceiros para a parte das empresas, o IFP é o nosso grande parceiro para a formação profissional, e o que eu acho que se pode ter estranhado é como é que vem aqui um corpo, não é? Fazer essa conciliação. E eu acho que é isso que temos tentado fazer, e agora que já estamos há 1 ano e meio, tem sido espetacular, porque quando nós mostramos o nosso papel e que estamos aqui para orquestrar e que para ajudar e para fazer pontos, às vezes em temas que, pelo histórico, pela própria dinâmica destas instituições, não é possível fazer, ou estão tão focadas na sua operação que não conseguem fazer esse layer, e, portanto, eu acho que neste momento nós criámos esse capital de confiança dentro da administração pública que nós estamos para ajudar, não é? E para fazer estas pontes e para ver os ângulos mortos, porque quando não há ninguém de fora, às vezes é difícil ver os ângulos mortos. E, portanto, nós criámos o Plano de Ação para a Transição Digital, que foi aprovado na semana antes do primeiro confinamento, 5 de março, é difícil esquecer essa data, e que tem 3 pilares, pessoas, empresas e Estado. E só a organização ajuda-nos imenso a focar na nossa ação. Isto uma grande responsabilidade do Secretário de Estado, do André, que em 100 dias, portanto, porque ele desde a tomada de posse até esta apresentação do plano foram 100 dias,
para garantir que nós não temos uma agenda solta. A nossa agenda é muito concreta. E o que fazemos é que começou o plano com 12 medidas emblemáticas, mais ou menos 4 por cada pilar, que, furto deste momento deste ano que tivemos da pandemia, ampliámos já de 12, que já é muito mais do que, para 28. Ou seja, porquê? Porque a velocidade e mesmo a própria execução, nós achávamos que grande parte dos nossos projetos demorariam o mandato, não é? 2 ou 3 anos, e neste momento, no final deste ano, nós teremos todos eles em marcha. E por isso é que crescemos com mais um conjunto de projetos emblemáticos. Uma outra função que eu acho que também tive esse cuidado é destas 8 pessoas, aliás, começa-se por o próprio secretário de Estado, que é jurista de formação, e eu gestora, não é? E eu tive outra preocupação, que é na montagem da minha equipa, sendo só 8, para tantas áreas e para tantos interlocutores na administração pública com dimensão muitas vezes maior, a minha grande preocupação foi não ter repetições. Portanto, eu queria garantir que trazia para a minha equipa o mercado, ou seja, que trazia diversidade de currículos, diversidade de backgrounds. Aliás, eu estive a fazer um levantamento e percebi mesmo que consegui o pleno, que é, tenho uma pessoa de economia, uma de sistemas de informação, um engenheiro de engenharia informática, um de direito, um de política social. Em 8, eu consegui uma de matemática, para garantir o quê? Que essa diversidade nós trazemos para o seio das discussões. Porque quando somos, de facto, muito poucos, é muito importante nós ouvirmos de fora e ter, mais uma vez, no processo da tradução, ter as pessoas que consigam interpretar o outro lado. E, portanto, eu diria que nós somos, de facto, intérpretes, gestores da complexidade e da gestão da mudança e diria que sim, evangelizadores e energizadores, porque eu acho que há pessoas fantásticas, aliás, desde o tempo que estive na administração pública há 15 anos, muitos estou-me a cruzar novamente, há pessoas ótimas com uma capacidade técnica fora do normal, com uma entrega na administração pública fora do normal, mas que de facto precisam de ser inspirados, precisam de acreditar que vai ser possível. E tiveram momentos muito difíceis, com dificuldades financeiras muito graves, tivemos a Troika, não é? Um período muito grande e, portanto, às vezes eu ouço-os e percebo quando eu ouço algumas resistências, eu ponho-me sempre no lugar da pessoa a dizer porque é que ele está com estas resistências? E depois tento desbloquear. Acho que nós estamos num momento único, pelo que vivemos, por os investimentos que vêm, quer do Plano de Recuperação e Resiliência, quer do novo quadro financeiro, que não vamos ter outro. E, portanto, nós temos que aproveitar, de facto, e foi por isso que, de facto, aceitei este desafio, achei que era uma irresponsabilidade. Se um conjunto de pessoas achavam que e o meu percurso e o meu perfil poderia ajudar neste desbloqueio, nesta orquestração, seria uma irresponsabilidade para o meu país e para os meus filhos e para o que a gente quer deixar, não assumir este papel. Portanto, uma equipa multidisciplinar para conseguirem, no fundo, criar empatia com os stakeholders, criarem depois a confiança e depois motivarem para fazerem os projetos. Muito bem. Wanda, já falaste aí um bocadinho sobre o plano de ação. Há, assim, algumas medidas que gostasses de salientar, alguns pontos que te pareçam particulares, não tem que ser os mais importantes, mas aqueles que são mais interessantes para ti. E já agora, quando o plano estiver implementado, como é que Portugal vai ser diferente? Ou como é que tu vês Portugal no futuro depois da implementação deste plano? Essa é uma resposta que daria. Primeiro estás-me a perguntar qual é o filho mais bonito. Isso não se faz. Não, sim, mas não é o filho mais bonito. É só algumas das iniciativas que parecem interessantes. Vamos pôr de outra forma. Aqueles que tu gostarias de divulgar por achares que são importantes para o público em geral. É mais fácil dizer, olha, conte-nos sobre a medida 1, 7 e 11. Aleatório. Aleatório. Não, eu digo isto porque eu acho que há sempre uma tendência que é falarmos daqueles em que ou são os mais próximos, não é? Mas eu vou tentar fazer aqui um misto, porque de facto a minha relação com os 3 pilares, que é muito giro, primeiro porque eles são... Eu fiz há um tempo uma apresentação que dizia, tenta pensar no nosso corpo humano e como é que os nossos pilares se comparavam com o corpo humano. Então eu chamei que o pilar 1, a capacitação das pessoas para o digital, era o nosso cérebro, que tem que ser motivado, sensibilizado, energizado. As empresas seria o coração, que bombeia a economia, e depois a administração pública seriam os ossos, não é? A estrutura que se suporta e que nos aguenta em momentos como tem sido este último ano. E portanto eu achei, e quando eu digo isto, pronto, para já não chamar filhos, estamos a falar de coisas diferentes.
Se eu puder assim salientar alguns projetos, claro que o tema da capacitação, e se calhar eu vou fazer pela ordem dos pilares, realçando um ou dois. Na capacitação, o que eu acho mais interessante e que me tem mobilizado mais é ter sido claro para nós desde o início que tínhamos que fazer uma trajetória da aprendizagem ao longo do ciclo de vida. Ou seja, nós não podemos atacar só um problema. Nós como país, temos um problema. Aliás, no índice para a Sociedade de Informação, nós pontuamos, nós estamos em 19º na tabela, estamos quase a receber os dados para o próximo ano, era para ter saído agora, vai sair em setembro, nós estamos em 19º. Dos 5 pilares que medem esse índice, um é a conectividade, serviços de administração pública que são onde estamos mais avançados, a integração da tecnologia nos negócios, o acesso aos serviços online e depois o human capital, ou seja, a parte dos recursos humanos, que é onde nós estamos piores. E isto é uma combinação de várias coisas, é uma combinação de 18% da nossa população que não tem acesso à internet, que era 22 no início da pandemia, passou para 18, e portanto não tem acesso neste momento. A gente pensar que uma pessoa não tem acesso à internet ou à tecnologia significa que está, aos dias de hoje, excluída da participação cívica. Não é de fazer negócio, é da cívica, porque há um conjunto de serviços que hoje em dia quase que são melhores online ou só existem online se a gente nem sequer puder ir fisicamente a um sítio. E portanto, o trabalhar isto e o projeto que lançámos esta semana, ou há muito pouco tempo, no início de julho, foi o Eu Sou Digital, que é o incluir, e demorámos 2 anos a montá-lo. E, portanto, é com muito gosto que o vi nascer este mês, portanto, isto também é um momento emblemático, porque permite incluir 1 milhão de adultos, que é normalmente os mais de 45 anos, que estão nesta, grande parte dos 18% estão aqui, e permite criar entre mentores, que são pessoas, qualquer pessoa adulta pode ser mentor, portanto, convido todos a registarem-se para serem mentores, a convidarem os filhos a serem mentores. Diria que para a nossa audiência provavelmente os filhos vão ser os mais indicados porque vão ser dinâmicos, vão ensinar aos avós como fizeram. Mas neste caso com um briefing e com um script para os ajudar na parte da pesquisa, na parte da segurança online, da identidade. Portanto, e este programa Eu Sou Digital para essa capacitação é crítico. Depois temos um outro problema que é, se este já não era grave, tenho um que cada vez que digo o número impressiona-me, que é nós só temos 48% da nossa população, 48%, não tem competências digitais mínimas. Quando nós pensamos na nossa população ativa e que no futuro grande parte das funções vão ter uma componente digital, para não falar da automatização, não é? Que vai chegar a 60% dos postos de trabalho, 700 mil postos de trabalho vão ser reenquadrados. Se nós não prepararmos estas pessoas, elas não vão ter empregabilidade no futuro. Para isso, criámos um programa que é o Emprego Mais Digital, que foi já começado em piloto com a CIP, com as várias confederações, com a CIP, com a CCP, e que vamos ampliar muitíssimo em termos de dimensão e de ambição no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e provavelmente trazendo vários atores a bordo. Temos um projeto que foi desde o início, e isto pegando na cadeia de valor, não é? Os básicos, que é o upskill, que é nós não temos qualidade em número de pessoas formadas em tecnologia para responder às necessidades do nosso mercado, das empresas que estão cá e dos anúncios que acontecem maravilhosamente todos os dias, não é? De pessoas, de centros, de hubs de tecnologia que vêm para Portugal. E, portanto, para conseguir fazer isso, nós temos também os anúncios muito recentes da ciência de aumento do número de licenciados nestas áreas, mas temos que requalificar as pessoas que temos. E, portanto, temos o projeto Upskill, que foi uma parceria única entre empresas, institutos de ensino superior, grande parte politécnicos, e o ISCTE também em Lisboa, e o IFP, para que as empresas digam antes o que é que querem, que formações é que querem para empregabilidade, ou seja, são 6 meses de formação, 3 meses on the job, e as pessoas são recrutadas com um salário de entrada de 1.200 euros. O programa está neste momento a acabar a primeira fase, portanto as pessoas estão nas empresas e eu fico mesmo emocionada de primeiro ir às turmas e falar com eles. Quantas e agora, pessoas são, neste momento 430, a ambição do projeto é 3.000 em 3 anos. Eu acho que este número também foi um piloto, também foi em plena pandemia, ou seja, toda esta turma foi durante a pandemia, todas estas turmas, desculpem, foram cerca de 20 turmas, no país todo. E o que é que eu tenho sentido agora que já estamos a falar com as empresas? No início, a vontade era de participação, porque era um bem melhor, porque precisávamos dos recursos, mas com aquela dúvida de eu estou muito habituada a ir buscar recém-licenciados. E o que é que as empresas nos estão a dizer? Que estas pessoas têm uma energia, um conhecimento adquirido de outras experiências, a diversidade que eu falava, que é fundamental para as organizações,
e que, como lhes foi dada uma segunda oportunidade, a energia, a paixão, o sentido de gratidão é muito maior. E, portanto, aquilo que elas estão a induzir de produtividade e na forma de trabalhar está a ser fantástico. E, portanto, isto só para vos falar do Pilar 1. Posso só, Claro. antes de irmos aos outros pilares, Wanda, parece-me que, de facto, em Portugal, tradicionalmente tem havido uma certa dificuldade em reaproveitar, entre aspas, estes recursos, que por vezes por erros de juventude, outras vezes porque as carreiras acabam por ir para locais onde não há grandes saídas. Essas pessoas procuram, como neste tipo de programas, e este em particular parece-me super interessante e muito importante, reorganizar a sua carreira profissional e nem sempre têm as oportunidades nas empresas, não é? Mas isto parece-me uma excelente oportunidade para isso. Mas eu gostava de introduzir só aqui uma outra questão que talvez nos possas dar a tua opinião. Bom, desde o início da pandemia, isso alterou as coisas todas em Portugal, mas alterou também em todo o mundo, não é? E as empresas hoje em dia parecem muito mais disponíveis para contratar remotamente. A nossa hipótese aqui, que nós temos discutido, é que empresas alemãs, inglesas, francesas, países que tipicamente têm mais margem do que em Portugal, provavelmente vão começar a contratar em Portugal, remotamente. Isto não vai criar um aperto significativo para as empresas portuguesas e também para todo este esforço de digamos, transição digital em que o país se encontra agora? Como é que vês o futuro nesta área? Vai sim, vai, mas isso não é necessariamente, mas eu vejo sempre o copo meio cheio, mas isso não é mau, é bom. Primeiro, porque vai ter uma pressão para aumentarmos, porque a qualidade, além da qualidade de vida, tudo o que temos em Portugal, a qualidade dos nossos recursos já é reconhecida internacionalmente. Ou seja, aliás, eu acho que isso é o que faz, não só dos nossos unicórnios que nascem, não é? Do próprio ecossistema das startups, que também, como sabem, somos muito mobilizadores. O que é que eu acho que vai acontecer? Que é, e grande parte, um bocadinho do nomadismo, não é? Digital. Certo. Esses recursos, os nossos recursos, vão ser vendidos, mas vão ficar em Portugal, porque vão ter a possibilidade de trabalhar a partir de Portugal para o mundo. Para as empresas portuguesas, vai haver uma pressão, provavelmente um ligeiro aumento de salários, o que é bom para as pessoas, não é? E para o setor. E a economia tem que aprender, não é? Entre aspas, a conseguir incorporar este valor porque tem mais valor. Ou seja, a gente não está a pagar o mesmo. Nós estamos a acrescentar mais valor à economia. Portanto, acho que por todos estes programas e este esforço que estamos a fazer tem que ser, aliás, porque temos várias pessoas nestes programas que não têm nacionalidade portuguesa. Eu, por exemplo, no Upskill, cruzei-me numa turma com uma miúda espetacular brasileira que o marido tinha vindo trabalhar para uma empresa a partir de Portugal e ela achou que então, se isto é o futuro, ela também se vai requalificar. Ela vinha de outra engenharia, nem sei se era de engenharia, mas vinha de uma biologia. Vinha de biologia e, portanto, queria se requalificar. Portanto, onde é que eu acho que nós somos diferenciadores? É se nós conseguirmos, de facto, aumentar pela requalificação, não é? E pela formação, o número de pessoas, pode haver um ligeiro impacto também na pressão sobre os preços do mercado e destas pessoas, mas eu acho que é sempre muitíssimo positivo, porque primeiro estamos a deixar valor em Portugal, que já não é mau, não é? Sim. O que de antes estavam a ir para fora, não é? Porque neste momento nós estamos a ter um efeito ao contrário, nós temos muitas pessoas a querer voltar, porque já perceberam que podem, a partir de cá, fazer negócios para o mundo. E não é só pessoas individuais, que é o que eu acho interessante. As empresas começam a perceber que para dar condições aos seus trabalhadores, se calhar têm que ter hubs, não é? Em Portugal, para dar cobertura legal e jurídica, que não só de nomadismo digital, a essas pessoas. Mas o mercado laboral e o mercado de trabalho também vai mudar imenso. E, portanto, eu estou muito positiva e muito expectante naquilo que é possível. E sim, Fernando, eu tenho-te a dizer que eu conheço mesmo casos únicos. Eu conheço um que já é de há muito tempo, ainda da minha vida anterior, e que se calhar me inspirou para estar a fazer o que estou a fazer hoje, que foi das primeiras pessoas que conheci ainda num programa anterior, que era uma pessoa que era Securitas e que um dia disse: eu quero mudar. E neste momento trabalha na Microsoft, tinha trabalhado em vários parceiros e é um dos melhores profissionais. E, portanto, quando a gente vê casos destes, e se tu ampliares isto em termos de dimensão, é mesmo possível. Outra coisa muito interessante que eu descobri num estudo recente da Landing Jobs, acho eu, é que 25% das pessoas que trabalham no setor fazem aprendizagem by their own, ou seja, e isso também diz muito. E acho que nós, como povo,
temos essa característica que é de aprender, de querer saber mais, de mudar e de fazer esse shift. Acho que os sinais que estamos a ter dos investimentos em Portugal, como o Sines 4.0, a nossa inauguração do Cabo, que aconteceu há pouco tempo, e de todos os investimentos das tecnológicas em Portugal, dão esse sinal de que é um caminho. E depois vamos trazer, espero eu, que na imigração e nas pessoas que também vamos atrair talento internacional para Portugal, seja de facto o mais qualificado. Também não tenho o problema de vão roubar os nossos empregos. Nós vamos ter, se tudo correr bem, por esta dimensão, mais do que os que... Sim, e nós também podemos utilizar talentos que estejam em outras partes do mundo, não é? Claro. Também, está aqui as duas vertentes, não é? São válidas. É a idade de ouro do proletariado digital, não é? Dos trabalhadores digitais. Sem dúvida, ter uma oportunidade. Sem dúvida. É verdade. Mas, Wanda, falasse... o Pilar 1... falasse aqui do nosso cérebro... Para dizer que falámos do cérebro e das pessoas, não é? Que é do que é que temos que fazer para fazer esta requalificação. No Pilar 2, que é as empresas, mais do que tudo é o coração, não é? E, portanto, que bombeia para a economia. Na parte das empresas, a nossa grande preocupação, e tem sido até agora, e é onde vai haver o maior boost com o Plano de Recuperação e Resiliência, não é? Que é o programa dos 650 mil milhões de euros que está na famosa C16, que é a nossa componente do PRR, aquela que é das empresas. Aqui é muito importante, primeiro, percebermos que nada vai acontecer aqui se não fizermos não é? Se não alterarmos as competências das pessoas e dos líderes. Nós estamos neste momento a preparar um programa para... Nós temos o emprego mais digital e agora é o líder mais digital. E também temos, eu não falei do jovem, e porque ontem também ouvi o resultado do estudo que a gente acha que os jovens são muito digitais. Eles são digitais para as redes sociais, eles não são digitais, e este estudo foi muito, no sentido da empregabilidade, ou seja, de usarem as ferramentas para o trabalho. E, portanto, daí que também é muito importante fazer em cursos, como é óbvio, não estamos a falar dos jovens que têm cursos de tecnologia, não é? Mas de todos os outros, dar-lhes, que é o Jovem Mais Digital, que é um programa também em parceria com o IFP, dar-lhes competências digitais de empregabilidade. Mas pronto, vamos voltar às empresas. Nas empresas, eu penso que há dois projetos que nós temos abraçado desde o início, super importantes, que têm a ver com o juntar o ecossistema e juntar as empresas com o meio científico. E garantir que a inovação é fácil e rapidamente acionável. Exemplos disso é os DIHs, que neste momento já foi público o resultado da consulta, neste momento já estão 10 aprovados e há 5 setores, porque nós queremos, e foi dito desde o início que queríamos... Não há uma decisão por setores, nós queremos ter, de facto, uma abrangência em todos os setores de atividade, mas não queremos ter muitos, queremos ter um por setor. E, portanto, foram decididos cerca de 10 e agora há um tema de junção ou de conciliação de mais 5 setores de atividade. E, portanto, os Digital Innovation Hubs vão ter aqui uma componente, são cerca de 16 a 17 nacionais, que vão ser depois majorados ainda com uma componente de financiamento europeu, que serão os European Digital Innovation Hubs, ou seja, e aqui o que é que vamos ter? Uma zona de criação de inovação por setor de atividade, não é? Turismo, moda, indústria, construção, aeronáutica, portanto, são 16 a 17, e depois com ligações também à Europa, porque estes hubs vão existir na Europa, para as várias áreas da tecnologia, inteligência artificial, blockchain, aplicado a cada um dos setores, porque é por setor que a inovação se faz. Claro. E que a gente ajuda as empresas a fazer essa modernização. Ligado, mais ou menos, temos as zonas livres tecnológicas, que diríamos que estamos a ser uns dos pioneiros, que é, nós queixamos-nos muito do excesso de regulamentação ou de a regulamentação ser, às vezes, limitadora da inovação. Qual é o objetivo aqui? É criar, estamos a falar da malta de tecnologia, sandboxes regulatórias. Ou seja, podemos fazer zonas em que acordamos em mudar os limites daquilo que é a regulamentação para poder fazer inovação mais rápida. E também aqui queremos fazê-lo por áreas e também geograficamente dispersas. Aqui vamos fazer isto com a ANI, que é a entidade que depois vai ser a entidade reguladora destas zonas livres tecnológicas. E o que eu acho que aqui é importante é nós vermos estas peças depois ligadas, não é? Que é o que nós estamos a tentar fazer, é não ver cada um destes projetos como projetos independentes, mas garantir que o ecossistema vê tudo isto de forma ligada. Uma coisa muito importante, depois, mais para massificação também, nós estamos a trabalhar para ter uma ferramenta de maturidade digital
para ajudar as empresas a identificar onde é que estão e para onde é que querem ir, e depois ter também no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência um conjunto de instrumentos para apoiá-las nesta transição. Um estudo também muito recente, agora do início de julho, da BCG, da Nova, dá a indicação da maturidade digital das empresas portuguesas, para atualizar, e apesar de nós termos números da pandemia que nós aumentámos de 40% para 60% a presença digital, isso não quer dizer que a maturidade digital exista, não é? Porque nós não estamos a fazer a integração da cadeia de valor, a ligação com a logística, a ligação mesmo com os métodos de produção, que aí normalmente andamos entre 20% e 25%. E os números são sempre mais ou menos os mesmos. Eles dizem que estamos num segundo stage, ou seja, de iniciação, ou seja, em termos de maturidade, sendo que há uma grande distinção entre as grandes e as pequenas empresas. E daí que o nosso foco, também de facto no PRR, é para, de facto, as pequenas e médias empresas que nós temos que apoiar, em número muito grande e muito interessante, em setores, há setores muitíssimo mais evoluídos, como as telecomunicações, o IT, inclusivamente a hotelaria, mas há setores, por exemplo, como o comércio, que estão, e que temos um número também muito grande, que estão mais atrasados. E, portanto, também daí que o nosso foco no Plano de Recuperação e Resiliência está também nessas áreas. Temos os projetos como o Bairro Digital, aceleradoras de comércio digital e depois um tema que será de vouchers e depois um programa de coaching, que é para ajudar as empresas, não só de comércio, mas de outros setores mais necessitados, para ajudar a fazer este processo de transformação digital. Depois, num estágio mais avançado, nós temos o processo de digitalização e de inovação. Num estado mais avançado, que também complementa com os DIHs e com as zonas livres tecnológicas, temos também um programa que está no Pilar 2, portanto, nas empresas, que é os Test Beds, que é permitir que as empresas serão cerca de 30 a 40 Test Beds em Portugal, que é o quê? É naqueles TRLs de inovação, que é do protótipo para a entrada em produção, que as empresas possam testar em ambientes reais antes de avançar e, portanto, evitar aquilo que costuma ser o vale da morte da inovação, que há muitos pilotos, há muitos protótipos e elas depois não conseguem. E, portanto, isto é algo que nós acreditamos fortemente. Primeiro, fazem-nos muitas vezes a pergunta se estamos a escolher um setor ou se há uma grande aposta estratégica, não é? Num setor, acreditamos que não, tal como nas competências, não podemos deixar ninguém para trás. E, portanto, nós temos que ajudar toda a nossa economia. Claro que há uma que vai evoluir mais rápido, não é? Mas nós, desde a agricultura, todos os setores estão, de facto, incluídos, porque é como um todo, porque as cadeias de valor, a ligação entre as empresas faz como um todo. Portanto, se a gente focar só em 2 ou 3 setores de atividade, não vamos ser bem-sucedidos naquilo que é a transição digital de Portugal. E por último, o Pilar 3. Mas se calhar, Wanda, antes de falarmos do Pilar 3, antes de entrarmos aqui na nossa estrutura óssea, na óssea, falarmos aqui um pouco desse coração, e acho que é fundamental termos aqui um cérebro a funcionar com as competências certas para o coração também funcionar bem. Mas quero falar um pouco mais sobre o PRR, ou seja, quais é que são, digamos assim, de fato as oportunidades ou os mecanismos, os programas que vão estar disponíveis principalmente no caso das pequenas e médias empresas, que eu percebi que é o foco de trabalho. O que é que elas vão poder de facto fazer? É assim, o que eu fui dando um toque, que é naquilo dos várias áreas que falei, o PRR e dos cerca de 650 mil milhões de euros dedicados às empresas, há uma componente de cerca de 100 milhões de euros que é para a parte ainda de formação, ou seja, que é para a ampliação do emprego mais digital e para um projeto muito importante que é a Academia Portugal Digital, que vai ser um agregador de tudo o que eu disse da capacitação, com todas as ofertas cá no mercado e, muito importante, uma ferramenta de diagnóstico de competências. E ou seja, nós hoje em dia, eu ontem tive uma pessoa a ligar-me a pedir isso, que eu achei muita graça. Porquê? Porque está departamentos de recursos humanos e diz, eu preciso avaliar as competências digitais das minhas pessoas para ver como é que elas devem progredir para o futuro. E, portanto, nós vamos ter uma ferramenta que depois pode ser usada individualmente ou por empresas para identificar onde é que eu estou e para onde é que eu devo ir, sendo que as empresas têm que fazer, de facto, independentemente disto, essa aposta clara na sua transição digital. Portanto, isto é uma parte, que são cerca de 100 milhões de euros. Depois, a parte maior é, de facto, para as empresas, para as pequenas e médias, quer para a ampliação dos DIHs, ou seja, é um complemento ao investimento internacional. Temos também os test beds, que serão alvo de financiamento do PRR, aqueles que acabei de falar, e depois temos um valor bastante interessante para a área de comércio,
ou seja, para aquilo que chamamos os bairros digitais, as aceleradoras de comércio digital e depois os vouchers de comércio. E depois temos uma área mais ampla, que é o e-coaching, que é um voucher de coaching digital, para que as empresas que estão, de facto, com uma maturidade digital e que queiram fazer a sua progressão, possam ter apoio especializado para o fazer. Ou seja, aqueles programas que referiste há pouco, todos eles vão ser, quase no fundo... Quase todos os que eu referi estão incluídos no PRR. Okay. Ou seja, o que é que nós fizemos? Nós tivemos a sorte de, quando estávamos a identificar também as principais áreas na área empresarial, chegou o PRR e nós conseguimos conciliar as necessidades. Por último, a outra área de grande foco do PRR é também o empreendedorismo. Portanto, temos também aqui o empreendedorismo e as startups, como o mercado diria que poderá saber, mas gosto sempre de recordar, nós este ano, com estes 6 meses de presidência, que foram mesmo muito intensos, mas maravilhosos para Portugal, eu acho que na área digital nós demos passos únicos, fez-me sentir muito orgulhosa como portuguesa e como europeísta, porque de facto nós não temos nada que nos envergonhar, nós de facto conseguimos dar cartas, temos um nível de confiança que eu falava há bocado. Eu sinto que nós, na mesa da Europa, e principalmente no digital, somos ouvidos. Tanto que que conseguimos lançar em Portugal a estrutura europeia que vai gerir, não é? Ou vai coordenar a estratégia também da Europa no que diz respeito aos corpos, aos National Bodies, que é a Startup Portugal que há nos outros países. É Europe Startup Nation Alliance, que foi criada no dia 19 de março e que é uma responsabilidade enorme, ou seja, ter esta estrutura que depois vai dar corpo também à parte toda de comunicação e à parte de indicadores que são parcos nesta área, e sermos nós a liderar isto, claro que rotativamente, com todos a bordo, o reconhecerem que nós estamos mais capacitados para o fazer é de facto um grande orgulho, e percebemos pela forma como conseguimos consensos nestes temas na Europa, e vamos também ajudar das declarações que foi assinada também em março, os European Startup Nation Standards, que são 7, e que nós vamos acompanhar em toda a Europa. E, portanto, temos também esse reforço. No caso das startups, teremos também vouchers para a área de clima, ligando com os Digital Twin, não é? Clima e de transição digital, e, portanto, que é também um bolo muitíssimo importante. E a última parte de financiamento do PRR, e se calhar faço daqui a ponte para o resto, para o Pilar 3 e para os catalisadores, tem a ver também com os selos digitais. Okay. Ou seja, o selo digital, que é o selo de maturidade digital, que tem 4 pilares. Primeiro do que tudo, mais uma vez, é um tema de confiança. Nós conseguimos ter que as nossas empresas tenham um selo de maturidade digital, conseguimos vender-nos melhor na Europa. Esse selo pode ter 4 dimensões, a dimensão da sustentabilidade, da privacidade, portanto, da sustentabilidade, da privacidade, e isto vou dizer por entidades que estão-nos a apoiar, portanto, a privacidade com a CNPD, a sustentabilidade com a DGAI, a Direção-Geral de Atividades Económicas, a cibersegurança, o tema da segurança com o Centro Nacional de Cibersegurança, e a usabilidade e acessibilidade com a AMA. Ou seja, a empresa, se conseguir os 4, diria que tem de facto uma grande maturidade digital e com vários níveis, como é óbvio, isto é uma combinação. E estamos a fazer isto em colaboração com a INCM, a Imprensa Nacional da Casa da Moeda, que vai ser a entidade que vai emitir, digamos, o selo agregado da maturidade digital. Teremos financiamento para isso também no PRR, para apoiar as empresas a aderirem também massivamente a isto, e como vocês estão a ver, isto tudo é um ciclo, não é? Porque as empresas têm que fazer os projetos, têm que preparar os líderes, as pessoas, e depois, quando têm a maturidade, então fazer o reconhecimento dessa maturidade para os outros. E, portanto, estes são, digamos, assim, na nutshell, acho que não sei se me esqueci de algum. Isso é um sistema de sistemas, não é? Portanto, é a nossa biologia humana. Mas eu acho que isso é o que, como estávamos a falar no início, é o que eu acho que estamos a tentar, espero que se perceba, espero que it shows para os outros, que é fazer a ligação, não é? É garantir que as peças, os projetos, não são desgarrados e não são isolados. Há uma congruência e há um ciclo, não é? Claro que as empresas estão em estágios diferentes, também para te responder, Gabriel, como é que elas aproveitam, como é que elas sabem
não é? E eu diria que nós vamos tentar agregar o máximo de informação possível no site e na preparação do site que estamos a fazer do Portugal Digital, que é um ponto fácil de chegar. Aliás, mesmo no âmbito da formação, quando ainda não temos a Academia Portugal Digital, que será a agregadora de toda a formação e dos percursos, mas já se pode ir hoje em dia online ao Portugal Digital, e já muitas pessoas a agradecer imenso, porque nós conseguimos pôr lá toda a formação gratuita, desde nível básico a mais avançado, nas várias tecnologias, para fazer on demand. E, portanto, a pessoa lá poderá estar a par dos avisos, daquilo que está a sair externamente, para além da ADC, não é? Como é óbvio, que é a entidade e a estrutura Recuperar Portugal, que vai ser a entidade também emissora, e nós estamos a trabalhar em colaboração, porque para fazer todos estes projetos, nós somos, mais uma vez, agregadores, porque estamos a fazê-lo com o IAPMEI, que é, aliás, o organismo intermédio de toda a nossa componente, estamos a fazê-lo com a DGAI, com a ICEP, na parte também temos uma componente, desculpem, muito importante no comércio também de internacionalização, e com estes vários interlocutores com quem trabalhamos, e portanto sim, isto é uma rede de pôr a máquina, não é, todos a funcionar para o mesmo propósito, mas eu acho que é complexo, até porque estamos a fazer de maneira muito diferente, porque o PRR, em termos de fundos comunitários, penso que já saberão, tem enquadramentos e formas de funcionar muito diferentes dos anteriores quadros, porque é medido e o pagamento é feito perante objetivos e não tanto sobre as despesas elegíveis, o que faz com que nós tenhamos que ser muito targeted em atingir o que nos dissemos que íamos conseguir. Pois, agora só rapidamente para a administração pública, mas já agora introduzia aqui um ponto também que tem sido alvo da nossa conversa e discussão aqui com o Gabriel, que tem que ver com, a pandemia induziu uma alteração muito significativa nos serviços públicos. Por vezes as coisas correram muitíssimo bem, nem sequer ninguém notou que os serviços estavam remotamente. Caminhando para a frente, isto agora é mais uma opinião pessoal, como é que achas que as coisas vão correr? A administração pública vai voltar a trabalhar como antigamente? O remoto vai ser um aspecto importante na administração? Recentemente, o Governo promoveu ou tentado promover o trabalho remoto na administração pública, nomeadamente no interior. Eu pessoalmente penso que isso pode ter um impacto tão grande como o PRR, ou seja, se a administração pública fosse, todos aqueles que podem trabalhar remotamente o fizessem, isso provavelmente iria resolver uma série de problemas como a desertificação do interior, coisas, congestionamento das cidades, as emissões poluentes, todas essas coisas. Como é que tu vês isso em termos de futuro? É assim, eu sobre o tema do teletrabalho, é algo que até a mim, que sou uma positiva, e me surpreendeu. Eu nunca imaginei que os números que estamos a ter agora, de, primeiro, ser a primeira coisa, se a gente vir bem na história, que eu me lembro, assim, na minha vida curta, profissional, que junta empregadores e empregados. Porque parece que há sempre distinção, não é? Uns querem receber mais, uns querem pagar menos. Uma luta, não é? Há sempre uma tensão. E no tema do teletrabalho, eu acho que há atenção na operacionalização, e agora ela vai também ficar mais, se calhar, notável, porque as regras, nós temos que perceber que o que tivemos agora é teletrabalho em confinamento. Nada tem a ver com aquilo que é um funcionamento permanente de teletrabalho, porque muda o paradigma da forma de colaborar, da forma de trabalhar, que não é temporário, é permanente. Mas há uma coisa giríssima que é, eu li 3, 4, 5, 6 estudos que todos dizem, no primeiro eu achei, ao sexto, pronto, vai mesmo acontecer, que é, todos dizem que o modelo híbrido veio para ficar. Ou seja, todas as funções que são teletrabalháveis, não é? Não podemos esquecer que não estamos a falar de tudo. Todas as funções que são teletrabalháveis serão híbridas. Quanto tempo é que isto vai demorar a acontecer? Eu acho que vai ser pouco. Porque o que é que tem que acontecer é este encontro de interesses e agora a formalização de como é que isto legalmente, e para que haja direitos e deveres dos dois lados, porque mudam completamente os direitos e deveres e a forma como eles se executam. E, portanto, isto é o tempo que vamos demorar, porque nos questionários, 70% de um lado e do outro, não, 50% dizem que 2 a 3 dias querem estar remotos. Portanto, quando nós temos acordo, no princípio, de que todos, porque há vantagens para uns e para outros, só temos que às vezes não é um estar melhor, é na operacionalização e no fazer acontecer, é como é que isto se faz, ganhando, como é óbvio, entre o país, não é? Porque podemos trabalhar a partir de outras zonas, podemos fortalecer o país como um todo, como é que as empresas não perdem
a cultura, não é? A ligação das pessoas, mas num modelo híbrido, não é? Em que é possível conciliar, mas há uma coisa muito interessante que eu também tenho pensado e tenho falado com algumas pessoas, que é como é que se vai conciliar, e os escritórios vão ser completamente diferentes, não é? Portanto, os espaços, aliás, muitos dos espaços que até já estavam a ser redefinidos, as pessoas ninguém vai teletrabalhável, muitos poucos vão ao escritório para ficar a trabalhar, vai-se para colaborar. Não é? E, portanto, e há uma coisa muito interessante, que é o governance, que para mim é o que é a chave. Os líderes têm que perceber que, e na minha opinião isso vai ser a chave do teletrabalho, que vai ter que ser em cadeia, porque as reuniões e a forma como o trabalho colaborativo se faz entre departamentos, desde as reuniões de direção, às reuniões de departamento, às reuniões de... Isto tem que ser uma cadeia, não pode ser cada um decide por si, porque elas vão estar interligadas na máquina de colaboração, porque as pessoas nem podem todas ir ao mesmo tempo, mesmo no futuro, ou queremos que vão em colaboração em momentos críticos e depois deixar que, de facto, a tecnologia que hoje permitiu fazer teleconferência permite gerir de forma muito mais fácil o conhecimento. E não vai desaparecer o café, as pessoas vão continuar a almoçar, mas quando tiverem esses momentos vão tê-los com maior qualidade. As pessoas, quando forem ao escritório, os dias que estão no escritório, são dias para se inspirarem, para estarem juntas, não é para estarem em frente ao computador. E, portanto, eu acho que essa distinção, mas claro que depois tudo isto tem a ver, e há uma coisa que eu acho que é muito importante, e dizer isto, pronto, acho que posso dizer já algumas coisas, que é, eu acho que os direitos, o tema de onde é que estão os direitos, no trabalhador ou no... Acho que passam, os trabalhadores não têm essa noção, mas vão passar muito mais para os trabalhadores. Há muito mais obrigações, porque às vezes estar no escritório é só estar de corpo presente. E agora não vai ser assim. Agora as pessoas têm que fazer, não interessa onde estão, mas têm que entregar, têm que ser accountable. E quer os líderes, quer as pessoas têm que ter isso como muito mais... Portanto, não é só o estar presente, parece que já era... É outro paradigma de gestão e de colaboração e de trabalho. Exatamente. E é muito exigente em termos de gestão, porque, como estavas a dizer, as coisas vão ter que ser passar a ser distribuídas diferentes. como tarefas e vai ter que haver forma de medir essas tarefas. Não, e portanto, resultados. É tarefas e resultados. Enquanto de antes tu achavas que por teres a pessoa presente estava cheque. Exato. Não é? O resultado ou o que estava a fazer, pode ter sido, não conseguiu, foi não eficiente. Não, tu vais medir o resultado. E isto... Eu acho que os líderes e os gestores têm que estar preparados para isto, não é? Para saber retirar isto das pessoas, que não seja a presença física. E, portanto, eu acho que também as lideranças e os gestores os gestores de pessoas, não é? Têm que fazer essa transição e há muito mais direitos do que a gente pensa do lado das pessoas. Mesmo como estávamos há pouco a falar na administração pública, eu acho que isto é uma enorme oportunidade, porque sabemos das dificuldades que a administração pública tem para recrutar, em particular nas áreas de tecnologia, mas dar esta opção, digamos assim, de trabalho remoto, de poder, porque também os custos de vida em Lisboa ou no Porto não têm em paralelo com aqueles que são no interior e, portanto, isto cria aqui uma margem e uma atratividade por parte da administração pública, provavelmente será muito positiva. Há outro tema, ou seja, não só obter recursos e talento, mas também quebrar os tais silos na administração pública, ou seja, a tal colaboração que hoje é muito mais fácil, não é, entre departamentos, entre organismos, que com esse modelo híbrido, eu acho que vai acelerar a colaboração. Esperamos nós. Eu também acho que sim, acho que E como eu estou a dizer, em tudo sou uma otimista. É mais difícil de fazer do que dizer, não é? Porque eu acho que esta colaboração, as pessoas estão muito habituadas a este modelo de teletrabalho em confinamento. E é totalmente diferente. E eu acho que é esse mindset que gestores e pessoas têm que incorporar. Mas, sinceramente, eu acho que vamos chegar lá porque, para mim, a partir do momento que há acordo das duas partes, que há vantagens, há vantagens de criar uma forma de convergir. Quando há interesse, a malta converge, não é? Wanda, estamos já aqui no final do nosso tempo. Aliás, já queimamos o tempo, mas a conversa está ótima e podíamos conversar. Mas agora, enfim, falamos muito aqui de confiança, gerar confiança e depois conseguir inspirar para conseguirmos, de fato, fazer acontecer as nossas ideias. Como é que crias a confiança e inspiras os teus filhos? E qual é que são os conselhos que dás para os teus filhos agora ao pensar? Eu sei que ainda não estão a pensar propriamente entrar na universidade. Mas, e depois também não vamos esquecer daquilo que foi o teu comentário no início. O que te arrepende? É aqui que vais contar. Exato. É assim, há uma coisa, na minha relação com os meus filhos, primeiro porque eu tenho 2 rapazes,
Mateus e o Lucas, de 9 e 13. E para mim o mais importante, e eu não sei se é por eu ser assim, que vou voltar à vossa primeira pergunta, que é, eu quero mesmo é ser feliz, e portanto eu passo muito isso para eles, que é nós temos que estar a gostar do que estamos a fazer. Claro que na escola, os miúdos todos acham que, mas porquê? Porquê é que eu tenho que aprender isto? E o que eu faço todos os dias é dar-lhes exemplos de porque é que o que eles estão a aprender é útil, a mais que não seja, que é o que eu acho da universidade, portanto o curso que eles escolham, que eles venham a escolher, não é tanto importante, é importante as pessoas com quem estão, o ambiente que escolhem, não é? A escola e a oportunidade que lhes dá para abrir a mente. E, portanto, é muito isto que eu tento trabalhar com eles, ou seja, se eles estão a ter isso da sua realidade, se estão a conseguir, e se estão a conseguir ficar próximos das pessoas, aprender com elas, e depois, porque o que eles estão a aprender, vão aprender outras coisas, e não é? Eles hoje aprendem tudo online. É o meu filho mais velho, de 13 anos, que adora história e adora a biologia. Ele hoje já sabe coisas que eu fico mesmo, não é? Porque eles veem os vídeos e aprendem tudo com uma velocidade. Por isso é que eles não percebem, às vezes, o ambiente da escola. Não percebem. Isso para eles já está a ser disfuncional. E, portanto, isso daria que outro tema, falar sobre o futuro da educação. Daria outro tema. Mas e sim, eu tenho que viver nos dois mundos, um de casa e um do que a gente faz, para conseguir alcançar isso. Mas temos que conseguir manter esses mundos paralelos. Dizendo isto, também digo que se há uma coisa que eu mudaria na minha vida, que foi aquela dica, era exatamente o curso. Eu sou de gestão, não é? E orgulho muito de o ser, do ISCTE, de uma ótima escola de gestão, mas eu hoje, por estar em tecnologia, adoraria ter feito uma engenharia, claro que engenharia informática provavelmente, não tanto por aquilo que eu acho que aprenderia só, mas pela possibilidade que me dá para algumas discussões, como colegas, mas às vezes mais colegas, de determinado background. Mas eu não acho que isso, aliás, não tem sido, pela minha função atual, não me limitou em nada e permitiu que eu pudesse fazê-lo, mas eu diria que gostaria imenso, em alguns casos, de ter tido esse background. Portanto, eu tento sempre dizer, principalmente também às mulheres, não é? Uma vez que a gente tem tão poucas, porque nós temos 54% de mulheres que entram nas universidades, mas só 12% é que chegam às áreas da tecnologia e da engenharia de informática ou de tecnologia. E, portanto, se puder ser para elas, eu não fiz esse percurso, porque na altura eu não sabia bem o que é que queria, portanto a gestão era o mais fácil. Porque eu queria medicina, mas achei sempre, isto é um segredo, que poderia perder 1 milhão, mas não conseguiria viver bem com perder uma vida. Era o que eu dizia na altura. E, portanto, decidi, nunca perdi 1 milhão. Mas era acho que não tens de te arrepender, porque acho que fazes muito bem a tradução da tecnologia para as outras áreas. Claro, portanto, não, essa é a minha perspectiva. Eu faço um bom papel de tradução, ou continuo a fazer um papel de tradução. Olha, Wanda, há pouco o Gabriel já disse, nós já passámos o nosso tempo, mas de facto, tu, como disseste no início, é imensa energia, a conversa tem sido super interessante ao longo e o tempo passou muito rapidamente. Mas é uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados e tem que ver com sugestões de leitura, ou seja, tens 2 ou 3 livros que possas sugerir ou recomendar, ou porque te marcaram, ou porque achas interessantes, ou porque são as últimas coisas que tens estado a ler, aquilo que te parece mais relevante. Olha, eu sei que até trouxeste eu até os trouxe porque estava a fazer uma outra preparação para uma outra coisa que tinha hoje e, portanto, lembrei-me de os trazer comigo. Então, eu trouxe 3 e vou dar por ordem cronológica. Trouxe este, que é o We Think, que não é provavelmente muito conhecido, que é do Charles Leadbeater, mas que marca-me muito porque foi um livro que o Charles Leadbeater, o ator, deu-me a conhecer pelo Diogo Vasconcelos, com quem eu trabalhei por 2 vezes na vida e que faz este mês, em julho, 10 anos que ele faleceu. E este livro tem uma coisa muito gira, que tem uma máxima logo no primeiro capítulo, que é You are what you share. O Diogo adaptou isto para We are what we share e é o que eu acho. E tem um bocadinho o conceito da colaboração, como é que nós, colaborando, conseguimos ser muito mais criativos e da co-criação e de termos que partilhar para co-criar. E acho que é super atual em termos de inovação no momento atual. We Think. Não é recente, mas acho que é um marco. Depois, um que me inspirou durante a pandemia, eu já estava, aliás, a ouvir, porque eu tenho em físico, porque me ofereceram, mas eu o ouvi em audiobook, que é o Infinite Game, do Simon Sinek, que eu adoro. Esta ideia de que o jogo é mesmo infinito, do tema do propósito, do trust, da liderança, bate tudo com a forma como eu acredito que nós devemos estar nas organizações e que o jogo é mesmo infinito. E, portanto, não há só um objetivo. E, portanto, esta é uma recomendação. E depois trago
que eu diria que muitos de nós gostamos, que é do Yuval Noah Harari, mas que é muito giro porque é uma banda desenhada e que eu comprei para os meus filhos, que gostam imenso de história. Este é o Sapiens, a origem da humanidade. O que eu gosto mais para mim e que ouço bastante é o 21 lições para o século XXI, mas acho particularmente graça a isto e, portanto, para nós inspirarmos os miúdos também. Esse é espetacular. Aliás, são todos muito bons, mas esse eu não conhecia e eu vou comprar também. Portanto, está em português, portanto, recomendo. Não, fantástico. Não, fantástico. Fica essa sugestão. Eu vou já comprar para o meu mais velho, mas também para a minha mais nova, acho que também vai gostar. Eu também vou lá ver de vez em quando alguns capítulos. Para fazer alguns slides, a gente inspira-nos nas imagens. A relembrar um bocado. Wanda, foi uma conversa fantástica. Acho que trouxesse aqui imensa energia. Acho que conseguisse. Não falámos tudo. Nos inspirar. Não, mas não podíamos falar tudo, nós queremos marcar uma outra conversa mais para a frente, até para vermos quando as medidas têm avançado. Um balanço como as coisas estão a andar. Que é essa missão e esse propósito da Portugal Digital e o teu propósito também de facto tornar Portugal mais digital, mais competitivo, não deixando ninguém para trás. Exatamente. E esperamos que consigamos todos fazer esse caminho. Obrigado pela inspiração, pela conversa, foi ótimo. Fernando, um comentário final? Não, é só dizer isso, foi uma conversa super interessante, não dei por o tempo passar, sinceramente, com muita energia. A Wanda de facto traz imensa energia, tem uma tarefa muito desafiante, mas com a energia que tem, certamente as coisas chegarão a bom porto. É só agradecer e dizer que foi um gosto enorme esta conversa, Wanda, muito obrigado. Muito obrigada a ambos. Muito bem, e assim terminamos com muita energia mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence, e até breve. Obrigado. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.